Uma moradora de Ribeirão Preto reclama da falta de insumos da farmácia de alto custo. Ela ficou sem insulina por quase 10 dias. Uma associação que atende diabéticos fala em falta de planejamento do Estado. Doralice deveria receber insumos para o resto da vida. Pelo menos é o que prevê uma decisão judicial em favor da aposentada que descobriu a diabetes há quase 15 anos. Mas de uns tempos para cá tem sido difícil encontrar insulina na farmácia de alto custo. Recentemente, ela chegou a ficar sem medicamentos por quase 9 dias. Foi um período de transtornos. Começo a tomar água demais, eu começo a ir no banheiro demais e começo a ficar mole. A aplicação era feita por uma caneta descartável como esta. Depois, a insulina passou a ser entregue em forma de refil. A aposentada chegou a comprar uma nova caneta compatível com o medicamento. Mas, segundo a filha dela, recentemente o Departamento Regional de Saúde, que pertence ao governo do estado de São Paulo, se negou a fornecer os insumos para a Doralice. A insulina que está dentro do frasco, independente de qual frasco ele vem, era o mesmo. Era o que ela precisava, era do conteúdo, independente de como ele está vindo. Está vindo num frasco pequeno, grande, caneta, em refil. Eles tinham refil e eles não queriam fornecer. Para manter o tratamento particular, os medicamentos custariam cerca de R$3 mil por mês. Valor alto para a família. Para a Associação de Diabéticos de Ribeirão Preto, a decisão judicial deveria ser cumprida. No caso de caneta, entregou a caneta, mas entregou o refil, mas não tem a caneta, ele pode sim receber o refil, colocar numa caneta própria ou aspirar com a própria seringa naquele momento e colocar até receber a caneta. O que não pode, de maneira alguma, é o poder público negar o direito ao paciente. No Brasil, o número de portadores de diabetes representa quase 7% da população. Em Ribeirão Preto, esse cenário também é preocupante. São quase 12 mil pacientes diagnosticados com diabetes tipo 1 e mais 50 mil com diabetes tipo 2. E por aqui, o que parece é que a doença não tem sido levada a sério. Um paciente, quando ele não tem a sua medicação, ele se torna muito mais caro, porque numa situação da ausência da insulina e ele estando, em uma situação assim comprometedora e internado, são 3, 4 dias de internação. O custo de hospedagem, de hotelaria que nós falamos, dentro de um hospital, ele é muito mais caro do que o medicamento em si. Eu acho que deve estar acontecendo uma falta de planejamento. Doralice espera agora que a entrega seja normalizada novamente e que o problema não volte a acontecer. É de perder o sono. Dá vontade de morrer, já pedir Deus, se eu tenho que ficar assim, então me leva. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A solicitação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, que vai verificar a situação da paciente citada na reportagem. Já a Secretaria de Saúde do Estado disse que não há itens pendentes para a dona Doralice. Disse ainda que o fornecimento das insulinas Glargina e Asparte foram devidamente entregues na última quarta-feira. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Pus, que humilhação passa essa aposentada, a ponto de pedir a própria morte. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, a falta de insumos para qualquer tipo de doença é considerado um problema muito grave? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É considerado um problema gravíssimo, porque fere o princípio constitucional do direito à saúde e à vida, que a União, o Estado e os municípios têm que obedecer rigorosamente. O município pode pedir providências ao Estado pela falta, se for recorrente? Olha, no caso de medicação excepcional e de alto custo, a princípio, pela legislação, essa é uma responsabilidade do Estado-membro, no caso, o Estado de São Paulo. Embora haja algumas decisões condenando o município solidariamente também, mas o que me parece nesse caso é uma responsabilidade do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Saúde, e há muito pouco, não vejo o que o município possa fazer nesse caso. A quem os usuários podem recorrer se não conseguirem medicamentos e insumos? Caso não consiga medicamento pela via administrativa, o usuário precisa procurar um advogado da sua confiança para que ele tome as medidas judiciais cabíveis e consiga uma ordem judicial para que o Estado forneça essa medicação. Como fazer com a decisão judicial seja cumprida, doutor? Olha, em caso de descumprimento de ordem judicial, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o usuário pode exigir o cumprimento dessa sentença pedindo o bloqueio de valores nos cofres
do Estado, porque o direito à vida, o direito à saúde, ele está acima dos princípios de direito financeiro e administrativo, né? Então, é uma posição pacífica já da justiça brasileira, caso haja esse descumprimento, pedir o cumprimento dessa sentença para que o juiz determine o bloqueio de valores no cofre do Estado para que o usuário possa custear o seu tratamento. E o Ministério Público e a Defensoria podem reforçar ainda mais esse caso? O Ministério Público, em casos de descumprimento reiterado de ordem judicial para fornecimento de medicação, ele tem entrado com medidas para pedir a improbidade administrativa dos gestores públicos. E nós já tivemos um caso no estado de São Paulo em que um prefeito, inclusive, que reiteradamente não obedecia a ordem de fornecer remédio, foi condenado por crime de responsabilidade. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Tomara que seja solucionado o problema da dona Doralice. E daqui a pouco eu volto para falar que animais de grande porte causam transtornos em bairros daqui de Ribeirão Preto. Nossa equipe também flagrou várias vacas, cavalos, passeando pelas ruas, causando transtorno para quem precisa dirigir. Paulo Pucci. Até já, Rafael.